Bom, irmãos, hoje a nossa série do Paráclitos acabou, né? Na semana passada, o pastor Leandro encerrou. Hoje nós vamos ter uma mensagem que, de certa forma, tem relação, né, com tudo aquilo que a gente ouviu até domingo passado. E também não deixa de ser um tema livre também. Hoje, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios. Do versículo 1 até o 22, então é o capítulo inteiro. Eu queria convidar você a fazer essa leitura com o coração aberto, em reverência. Vamos ler então, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu estou lendo aqui na NVI. De novo, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando viviam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores ou filhos da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo e não por mãos humanas, e que naquela época, feita no corpo e por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Continuando. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuários, santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados. Puxa vida, alguém pode terminar de ler para mim que eu não copiei aqui o final. Ok, então neles vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos?
Senhor, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra. Eis aqui a nossa mente, eis aqui o nosso coração, meu Deus. Fala conosco, é o que nós pedimos. Vem de encontro à nossa necessidade. Converte os nossos corações. É o que nós pedimos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos tratar um pouco desse tema aí. A salvação, irmãos. Hoje a gente vai falar sobre a salvação, a nossa salvação. E nós vamos olhar para essa salvação como se ela fosse, e ela é assim, né? Aqui em Efésios 2, esse movimento. Olhando, obrigado. Na verdade, são dois movimentos. Nós vamos observar aqui em Efésios, capítulo 2 de Efésios. Hoje está calor, está seco, né? Vamos pensar sobre a nossa salvação. Eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? Então vamos, queria pedir a ajuda de vocês, aquela mesma ajuda de sempre, para vocês se esforçarem muito aí para não perder o foco, não viajar, né? Não perder a atenção. Creio que Deus vai falar mesmo ao nosso coração. Queria começar com uma pergunta para você. O que você espera da vida? Pensando aí na sua vida, o que você espera dela? Qual a expectativa que você tem da vida, em termos assim de trajetória, eu falo? O que você pretende e espera alcançar na vida? Pensa um pouco nisso. Será que você é uma daquelas pessoas que pensa, como tantas hoje pensam também, e a grande maioria das pessoas pensa assim, que a vida ela é mais ou menos como um gráfico, ascendente. É uma progressão para cima. Ela, de certa forma, a gente vai evoluindo na vida. Tudo bem, hoje a gente não está tão bem assim, hoje a gente não está tão legal, mas nós estamos trabalhando e a gente tem feito tantas coisas, e nós estamos envolvidos em muitos projetos, e daqui, quem sabe, depois de muito trabalho, depois de muito suor, depois de muito empenho, nós vamos lá na frente alcançar aquela estabilidade. A gente pensa que a nossa vida ela está evoluindo. A gente hoje não está muito bem, mas um dia a gente vai estar bem. E a gente trabalha muito para que isso aconteça. E aí, quando a gente pensa assim, a gente fica na expectativa de que o melhor ainda vai acontecer. A gente ainda vai viver uma fase boa. A gente ainda vai experimentar a bênção de Deus. A gente ainda vai alcançar a graça, a vitória, sabe? Se a gente olha para a vida dessa forma, a gente às vezes é levado a pensar que no final vai dar certo. Sabe? São essas coisas que a gente vê todo dia lá no Facebook, lá, aquelas frases. Não desiste dos seus sonhos, um dia você vai concretizá-los. Todos eles. Né? Um dia vai dar certo. As coisas, a vida vai evoluir de certa forma e ela vai te atender nos seus desejos, nas suas aspirações, nos seus sonhos. E você vai então ser essa pessoa que você tanto almeja ser. Você vai ter essa vida tão boa que você tanto espera ter. Sabe, vocês estão comigo? Não é assim que a gente às vezes é levado a pensar? Que um dia a gente vai estar bem. De que um dia a vida vai nos dar e ela vai, de certa forma, né? E aí a gente pensa em Deus, Deus vai
nos dar tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz e para fazermos as nossas coisas, para a gente se realizar e tudo mais. A gente pensa que a gente está caminhando para cima. Mas, meus irmãos, eu estou aqui para dizer hoje que isso não é verdade. A vida não é essa curva para cima. É ao contrário. A vida é uma curva para baixo. Para baixo. Está ruim agora, vai piorar. Triste notícia, vai piorar. Você não tem o suficiente para ser feliz agora, triste notícia. No futuro você vai ter menos ainda. E menos. E menos. É um balde de água fria, né? É um balde de água fria, de repente não era isso que a gente está querendo ouvir, né? Não é verdade? Mas, irmãos, essa é a vida. E eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Às vezes a gente fala de salvação, mas nem sempre a gente se vê como pessoas que precisam ser salvos. Salvo do quê? Né? Nós queremos pensar hoje o quanto nós precisamos de fato ser salvos. Quando a gente pensa assim, né, que um dia as coisas vão dar certo, e se a gente trabalhar bastante, um dia a gente vai ter estabilidade financeira, um dia o dinheiro vai ser suficiente, um dia o dinheiro que a gente recebe vai ser tudo, vai dar para fazer tudo, né? A família, um dia a gente vai ter a família que a gente, os amigos, um dia nós vamos ter aqueles amigos que a gente tanto quer ter, né? E daí vai, irmão, sabe? Tantas outras coisas que às vezes a gente, no nosso coração, nutre como alvos, como metas, como motivação para a vida. De uma forma ou de outra, e a gente põe Deus nisso, Deus vai fazer também, Ele vai entrar nisso, a gente vai ficar feliz lá no final, a gente vai ter uma vida de final feliz, sabe? Vai ver, é por isso que a gente gosta tanto, eu gosto, irmão, tanto de filme com final feliz. Se quer me ver chateado, é quando eu assisto um filme que não tem um final feliz. Eu não gosto de assistir filme assim. Tem gente que fala, eu gosto de filme realista, mas eu não, eu gosto de filme que acaba... Sabe que todas as coisas no final fazem sentido? De uma certa forma, tudo vai caminhando, as perguntas vão sendo respondidas, as pontas soltas vão sendo amarradas, e no final, as coisas são resolvidas, sabe? Existem ali aquelas coisas que precisavam acontecer e acontecem, os encontros, as dádivas, a graça e tudo mais, a gente fica feliz, eu gosto de ver as coisas assim, né? Aqueles casamentos, aqueles casais que tão promissores, né? E eles terminam juntos. E é tão bom a gente ver isso. Só que na vida real, irmãos, na nossa vida, não é assim que acontece. Vai ver, por isso a gente gosta tanto dessa fantasia, porque isso, de certa forma, está no nosso ser, irmãos, enquanto necessidade. Isso está impresso nas nossas almas enquanto aspiração. Porque lá no fundo, como diz o autor de Eclesiastes, a gente tem dentro de nós uma necessidade de que as coisas se encaixem no final. Que as respostas sejam dadas, que tudo faça sentido e que a nossa vida seja premiada. Né? A gente tem essa necessidade. E por isso que a gente gosta dos filmes, mas na vida real não é isso que acontece. Aqueles casais tão promissores e casais tão perfeitos, eles experimentam na prática. Né? Aquele casamento tão feliz, domingo passado eu estive em um casamento, a gente vê lá aquele momento tão importante daquele casal, a família. Mas algum tempo depois a gente vai ver, a gente vai conversar com os casais, aí a gente já não vê aquela evolução, né? Aquela curva para cima. A gente vê os relacionamentos se deteriorando, e as coisas acabando, ruindo, apodrecendo e tudo mais. A vida é assim, irmãos, a vida real, essa vida natural que nós vivemos, ela é essa curva para baixo. E a Bíblia explica isso. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele fala da salvação. Mas a Bíblia, ela também fala
do porquê que a vida ela nos empurra para baixo. Não é verdade? Ela explica isso. Ela mostra isso. Segundo a Bíblia, você não precisa abrir, né? Lá em Gálatas 3:10, tem lá um versículo, o pastor Leandro pregou sobre Gálatas, né? Cadê o Leandro ali? Foi legal, né, Leandro? Foi joia. Eu estive assistindo lá na internet, lá, né, irmãos? Olha, por falar nisso, queria incentivar vocês a assistirem, a compartilharem as mensagens da igreja com os amigos, falando, olha, essa é a minha igreja, esse é o meu pastor, né? O pastor Leandro pregou domingo passado, e aí você vai lá e compartilha com pessoas com as quais Deus quer tocar, Deus quer alcançar, né? Hoje em dia, irmãos, a gente não vai distribuir folheto aí na rua, não é por aí que a gente vai. A gente tem uma ferramenta de comunicação muito mais poderosa, que é a internet. Entra dentro da vida, da casa das pessoas. A gente não precisa tocar a campainha, a gente não precisa bater palma, a gente não precisa chamar. Não, a gente está dentro da casa delas, dos nossos amigos. Então a gente compartilha, ok? Vamos fazer isso? Então, combinado? Né? Vamos compartilhar. Essa semana a gente teve lá o vídeo da pregação. Queria só compartilhar com vocês. E ele teve lá, acho que por volta de 80 curtidas, né, Gordon? 70? É isso, né? Dessas 70 curtidas, irmãos, 7 são da igreja. Só 7. Todas as outras são de pessoas que não são daqui. Então, de repente, a gente pode multiplicar isso se nós curtirmos e compartilharmos. Ok? Então, voltando aqui para o texto de Gálatas, né? Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que nós estamos, isso explica tudo, irmãos, debaixo de uma terrível maldição. Nós estamos sob a maldição. É por isso que as coisas não dão certo no final. Não importa o esforço que a gente faça, não importa, irmãos. Por mais que nós nos esforcemos para ficarmos jovens e bonitos, por mais que a gente se esforce e vá na academia e use produtos de beleza, né? Que são uma bênção. Mas por mais que a gente se esforce, a natureza e a maldição da morte e do pecado vão falar mais alto. Por mais que a gente se esforce para manter as coisas em ordem, para arrumar é tão difícil, não é verdade, irmãos? Quem gosta de ver as coisas organizadas aqui? É tão difícil arrumar, a gente gasta tanto tempo. Mas aí você só precisa soltar ali que as coisas elas vão bagunçando e deteriorando e sujando e estragando. Maldição. Nós estamos debaixo de uma maldição. Mas aí você vai falar, mas eu também estou, mas eu estou na graça. Eu não, vira essa boca para lá, né? Não tem maldição aqui. Mas eu queria dizer para você, nessa manhã, que nós estamos debaixo de uma maldição. Enquanto filhos de Adão, enquanto seres humanos, enquanto vivendo nessa vida. Essa vida que é o nosso ambiente, está debaixo de um peso de maldição. Terrível, irmãos. Terrível. E essa é a explicação. Não adianta. Por mais que a gente se esforce, para que a gente termine a vida como num filme, final feliz, as coisas elas são sempre inclinadas e de certa forma, puxadas para baixo. Sempre. Né? Às vezes a gente assiste, e eu tenho visto isso, né? Pais que educam os filhos, aquelas crianças também tão promissoras, que quando elas crescem, daqui a pouco, parece que todo aquele trabalho, sabe, dos pais, na educação, de repente, por causa de uma conversinha ali, de um professor ali, isso vai sendo perdido. Maldição, irmãos. Por mais que a gente faça, por mais que a gente se esforce, no final, fala mais alto a maldição. Fala mais alto a força dessa maldição.
E maldição, irmãos, nossa, hoje eu estou com sede. Maldição. Pode ir para frente, Clebson? Aqui. Eu fiz esse gráfico para a gente entender um pouco essa palavra. Quando Paulo fala lá em Gálatas 3:10, que nós estamos debaixo da maldição, ele usa essa palavra maldição. Lá no grego, ele usou a palavra katara. Katara. Na verdade é kata e ara. É uma junção de duas palavrinhas gregas, né? De um lado, kata quer dizer queda, precipitação, é um movimento de cima para baixo, brusco, de cima para baixo. E ara é algo como um decreto, algo assim como um decreto verbalizado, né? Então, maldição é a união disso. De certa forma, tem a ver com seguirmos o curso. É por isso que lá no latim, a palavra maldição é cursus. E lá no grego, não, lá no inglês, né? E eu não vou falar porque eu não entendo de inglês, mas essa palavra curse aí, né? O pessoal que manja mais de inglês aí, né? Que não sei se é curse. Mas para a gente entender que a palavra inglesa que se refere à maldição, ela é originária do latim, que tem a ver com curso, com trajetória determinada, da qual ninguém pode sair, ninguém pode escapar. Isso é maldição. Nós estamos debaixo de uma maldição. A nós, irmãos, foi imposto um curso, um caminho, uma trajetória da qual a gente não tem escape, não dá para sair. Nós, como todos os seres humanos, precisamos dar os mesmos passos, na mesma direção, no mesmo sentido. A gente segue o curso, a gente caminha seguindo o mesmo curso. Estamos sob maldição. E essa maldição determina o sentido da nossa vida, determina o valor da nossa vida, determina para onde estamos indo. Ela determina tudo, irmãos. A maldição, ela fala mais alto. Ela sempre fala mais alto. E ela fala mais alto. Por mais que a gente se esforce e queira contrariá-la, a gente queira andar ou nadar contra essa maré, por mais que a gente se esforce, chega uma hora que a gente cansa. E a maldição fala mais alto. E a gente é levado por ela. E a gente é arrastado por ela. Isso é maldição, irmãos. Mais uma, Clebson. Eu queria trazer para vocês também, uma vez eu até falei já para vocês desse conceito, que é um conceito aí até científico, da física, né? Chamado entropia. Os cientistas também explicam, não é só a Bíblia que explica isso. Os cientistas explicam, através da segunda lei da termodinâmica, lembra? Você já ouviu falar sobre isso? A segunda lei da termodinâmica. Tudo bem. Lembra do Newton e tal? Naquelas aulas de física que você tinha lá no colegial. Então, a segunda lei. Eu trouxe aqui, né, uma definição. Essa lei ela determina que no final, quando toda energia do cosmos tiver sido degradada, todas as moléculas se moverão de forma aleatória, e todo o universo estará frio e sem ordem. Assim, essa lei da termodinâmica determina que a gente está caminhando para o caos. A ordem que existia um segundo atrás, ela não existe mais, e cada vez menor, até que não vai haver nada, né? Eu gostei disso. O universo, e quem disse isso é um cientista. O universo estará frio e sem ordem. Lembra de Gênesis? Lembra disso? Tem alguma coisa parecida aí, né? Pode ir para frente mais um pouquinho, Clebson. Eu trouxe aqui uma outra afirmação de um outro físico. E ele é evolucionista, ele não é cristão, ele não é criacionista, né? Ele não acredita em Deus. Mas olha o que ele afirma. Outra maneira de expressar, né, essa segunda lei da termodinâmica é que o universo está constantemente se tornando mais desordenado. Visto dessa maneira, nós podemos ver a segunda lei por toda parte sobre nós. Precisamos trabalhar duro para arrumar uma sala, mas rapidamente, mas quando a deixamos por si mesmo,
Por si mesma, ela se torna bagunçada outra vez muito rapidamente e muito facilmente. Mesmo se nunca entrarmos nela, ela fica empoeirada e mofada. Como é difícil manter casas, máquinas e os nossos próprios corpos em perfeita ordem de funcionamento. E não é fácil deixá-los sem se deteriorarem. De fato, tudo que precisamos fazer é não fazer nada. E tudo se deteriora, entra em colapso, se quebra, desbota, tudo por si mesmo. Por si mesmo, irmãos, tudo acaba. Por si mesmo, tudo se deteriora. Por si mesmo, tudo morre. Essa é uma lei da natureza. Essa é a nossa maldição. É para lá que tudo está caminhando. O sol também está caminhando para lá, o universo está caminhando para lá. O universo vai apagar e vai ficar sem ordem e vai ficar vazio. A gente está caminhando para o caos. Nós estamos caminhando para a morte, porque nós estamos debaixo de uma maldição. Essa é a verdade, irmãos. Então, em Adão, essa maldição tem a ver conosco, irmãos. Às vezes a gente fala, mas eu estou na época da graça, a maldição não pega sobre mim. Eu vou dizer para você que sim, essa maldição tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com o nosso esforço. É por isso que o autor de Eclesiastes, ele dizia todas aquelas coisas, e de uma forma tão pessimista. De que vale todo esse esforço? De que vale todo o trabalho do homem debaixo desse sol? De que vale, de que vale, de que vale? Parece que é tudo vaidade, tudo vento, tudo vazio, tudo sem sentido. Não vale nada. Parece que não vale nada. Como ele, a gente também está dentro disso. E é por isso, irmãos, que salvação é movimento. Se, como o físico lá disse, o Isaac falou, que basta não fazer nada, sabe, irmãos? Para que a gente siga o curso da maldição, o curso dessa natureza entrópica, para que a gente siga nessa direção, a gente só precisa não fazer nada. Porque se a gente não faz nada, nós somos levados pela correnteza. Levados. E salvação é movimento no sentido contrário. Salvação, na Bíblia, é nadar contra a maré, irmãos. É nadar contra a correnteza do rio. Já viu o peixinho nadando? Já viu o peixinho quando ele nada lá? Contra a correnteza? Diferente de um pau que desce, né? O peixinho ele vai contra, porque ele está vivo. Piracema, né, irmão Carlos? É legal porque eles, até na cachoeira, vocês já viram isso? Peixe subindo cachoeira. Irmãos, como é que o peixe faz isso? Um peixinho tão pequeno. Pense em você subindo a cachoeira, Piracema. Será que a gente consegue? E no sentido contrário, o peixe consegue, o peixe está vivo. E aí ele sobe até lá na cachoeira, até na corredeira ali de água. Ele vai contra. Ele não segue o curso do rio. Ele vai contra. Até nas pedras, né? Pois é. É por isso que aqui a gente viu no primeiro versículo, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala da nossa condição, e ele vai falar de dois movimentos. Primeiro do versículo 1 até o 10, é um movimento. E depois do 11 até o 22 é o segundo movimento. Salvação é movimento, irmãos. Coloca isso na tua mente, no teu coração. É se mover. É movimento. Primeiro movimento. Paulo começa dizendo, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados. Vocês estavam mortos. Irmãos, nós éramos mortos. O que o morto faz? Nada. O morto é arrastado. O morto é levado pela correnteza. E a gente estava assim, sendo levado. Passado, vocês estavam mortos.
Morte não é uma coisa que vai acontecer no futuro, irmãos. Nós precisamos entender isso. Aqui no Novo Testamento, morte é algo que já fala dentro de nós. A morte está viva dentro de nós. A morte fala alto dentro de nós. Ela é presente em todas as áreas da nossa experiência de vida. Não é verdade? Assim como o físico falou. Aquilo que a gente chama de vida hoje, de corpo, um corpo tão bonito, né? Daqui a algum tempo, ele vai ser reduzido a um caldo, a partículas, que depois vão virar comida para aves e bichos. Ela vai sendo estragado, reduzido, diminuído. Aquilo que a gente chama de vida hoje, de força, não vai sobrar nada. É essa morte que fala dentro de nós. Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. E às vezes a gente se esforça tanto, a gente trabalha tanto. Tanto, irmãos. A gente faz tanto aqui. Não é verdade? Para nos mantermos vivos. A gente tem que fazer tanto. Mas um dia, essa morte, que já está dentro de nós, que já opera em nós, por causa da maldição, vai vencer os nossos esforços. As nossas células param de responder. O nosso pique, ele sofre uma queda, e a gente perde aquele ânimo. A gente cansa, e a morte tem a palavra final. A maldição só finaliza aquilo que ela já começou. É por isso que o apóstolo Paulo fala, vocês já estavam mortos. Vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Mortos, espiritualmente mortos. Vocês estavam já mortos e um dia o corpo de vocês ia alcançar o espírito. É isso que vai acontecer. Um dia o corpo de vocês vai ficar igual o espírito que é morto. Questão de tempo. É questão de tic-tac. Vocês eram mortos. Mortos. Só esperando o corpo cair no chão, né? Porque aí a morte fala mais alto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no versículo 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam, olha só, irmãos, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo. A maldição, irmãos, ela fala mais alto de 3 formas aqui para o apóstolo Paulo. Em 3 dimensões, a gente pode dizer. Em primeiro lugar, vocês seguiam o curso desse mundo. A gente falou da entropia, a gente tem falado da maldição que impera, e a gente segue o curso desse mundo. Em segundo lugar, e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Em segundo lugar, ele fala do diabo aqui, o príncipe dos poderes e da potestade, o príncipe da maldição. Ele é o dono do pedaço desse mundo que se deteriora. Ele é o grande príncipe, o grande senhor desse mundo. E nós então andávamos segundo o rumo desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e em terceiro lugar, segundo os seus desejos, segundo a vontade da vossa carne. O mundo, o diabo e a carne. A maldição, ela opera através do mundo, da carne e do diabo. É por isso, segundo os seus desejos e pensamentos, vocês viviam, né? Como os outros, nós éramos filhos da ira. Filhos é melhor, meu irmão. A NVI fala como
merecedores, mas a palavra é filho. Filho da ira. Filho da ira. Herdeiros, é nesse sentido, herdeiros da ira de Deus. Versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o qual nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Irmãos, às vezes a gente pensa que... por isso que a gente precisa lutar contra o pecado, né? A gente falou já um pouco sobre isso. Mas a gente não peca. Aliás, nós não somos pecadores porque a gente peca, sabe? Eu não sou filho da ira só porque eu faço as coisas. Eu cometo os pecados. Na verdade, é o contrário. Eu só peco e eu só sei pecar. E nós só sabemos pecar porque nós somos filhos da ira. Porque nós somos pecadores. E pecador faz o quê? Pecador peca. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o qual nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos ainda mortos. Mortos. Pela graça sois salvos. A gente tem falado tanto, né? E às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender a salvação. O que o morto pode fazer? Morto não faz nada. Morto segue a correnteza. Morto segue o rumo e as correntezas do mundo. Morto não tem condições de se rebelar contra o príncipe desse mundo. Morto não tem condições de enfrentar as inclinações da carne. Ele é levado. Ele é levado pela correnteza. Ele é levado de um lado para o outro pela correnteza. Até que ele seja precipitado de forma definitiva. Agora Deus, Ele nos salvou. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. É por isso que salvação, irmãos, é movimento da morte para a vida. Nós somos movidos da morte, daquele estado no qual nós não podíamos fazer nada, para um outro estado de vida, é igual do peixinho, igual da piracema, o peixinho da piracema. A gente nada contra a maré. A vida, a gente recebe a vida e de repente nós somos capacitados a nadar contra, irmãos. Dá para explicar? Como é que a entropia fala de um lado, como é que a maldição fala de outro, e determina, mas de repente nós estamos vivos, e nós estamos indo contra. O apóstolo Paulo fala, vocês eram assim, hoje não são mais. Vocês seguiam o curso, hoje vocês não seguem mais. Vocês se submetiam ao príncipe desse mundo, hoje vocês não se submetem mais. Vocês andavam de acordo com as inclinações da sua carne, hoje vocês não andam mais. Nova vida. Hoje vocês foram salvos. E quem é salvo é colocado na vida. É movimentado para a vida. É por isso que ele continua dizendo que nós, no versículo 6, né? Ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos colocou numa posição, irmãos, de vida. Lugares celestiais com Jesus. Com Jesus, juntamente com Jesus. É por isso que pela graça sois salvos. Não foi você, não fui eu. Foi pelo grande amor com o qual Deus nos amou em Jesus. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Lembra de Lázaro? Lázaro estava dentro, 4 dias morto. 4 dias dentro da caverna. O que Lázaro podia fazer, irmãos? Lázaro estava cedendo. Ele tinha desistido. O corpo estava cedendo. A irmã dele falou, ele está fedendo. Ele já está podre. Ele não tem vida mais. 4 dias, o cheiro é terrível.
A maldição falou mais alto. A maldição determinou. Acabou. Aí Jesus, não, ele não está morto, ele está dormindo. Aí Jesus vai lá e chama Lázaro. Ele chama pelo nome. E Lázaro, então, reviveu. Ressuscitou. O que Lázaro fez? Nada. Lázaro ouviu, irmãos. Ele ouviu a voz. E por isso que a gente leu lá em João, Jesus dizendo, está chegando a hora que os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem e eles vão viver novamente. Lázaro ouviu a voz de Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo Jesus. Por isso, pela graça sois salvos. Ele fala tantas vezes, pela graça sois salvos. O amor de Deus em ação. O amor de Deus que nos envolve. Então nós ouvimos aquela voz, chamando pelo nosso nome. Marcos, vem para fora. Vem para fora. Vem para fora da morte. Da morte para a vida. Vem, Marcos. Vem, Marcos. E Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. O versículo 7, no 6, né? Deus nos, no 7 mesmo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos. Aqui ele está falando, né, irmãos? Para mostrar. Olha que legal, olha que legal. Isso é maravilhoso. O objetivo da salvação, às vezes a gente pensa que Deus nos deu vida e nós somos o objetivo final da salvação. A razão da salvação somos nós mesmos, o fim da salvação é a minha salvação enquanto pessoa. Mas não. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que Deus amou em Cristo e nos chamou para a vida para mostrar, olha só, irmãos, para mostrar nas eras que hão de vir, eternidade, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrar em sua bondade, demonstrada em Cristo Jesus, através da bondade. Olha só, nós somos troféus, irmãos, troféus, medalhas. Para que serve uma medalha? A medalha fala de si mesma? O troféu fala de si mesmo? Se você for lá na casa do Alexandre daquele, você vai ver uma parede cheia de medalhas. Cheia, né? Tem lá um quadro cheio de medalhas. As medalhas, quando o Alexandre mostra, né? Olha aqui as medalhas. Não é para apreciar a medalha em si, né? Mas a medalha fala dele, fala deles. A medalha fala de quem venceu. A gente aprecia um troféu, não por ele, mas ele fala do mérito, irmãos. É mérito, é por isso, pela graça sois salvos. Mérito é de quem? Senhor Jesus. Ele vai nos exibir como troféus. Troféus. Demonstrado pela sua bondade em Cristo Jesus. Aí no 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não por obras, morto não faz nada, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos, para que as praticássemos. Deus fez tudo te tornando vivo. O que o vivo faz agora? Vivo luta contra a correnteza. Você precisava de vida. O pau morto, ele vai à correnteza. Mas no dia que Deus nos deu vida, agora nós temos como nadar contra a correnteza. Aí compete a nós. Aí as obras são nossas, irmãos. Deus nos criou para andarmos nessas obras. Essas obras. Agora a gente se esforça, né, para não darmos mais atenção ao príncipe desse mundo. Nós não nos sujeitamos mais a ele, mas nós trabalhamos contra as inclinações da nossa carne. Nós trabalhamos contra os rumos desse mundo e desse século. A gente vai contra. A
gente nada contra, porque Deus nos deu vida. Nós precisávamos de vida. De vida, irmãos. Ninguém pode dar vida, só Deus pode dar vida. Ninguém dá vida. Deus nos deu a vida. A gente não precisava fazer coisas, a gente precisava de vida. Agora com a vida, nós fazemos as coisas. Deu para entender, irmãos? Coloca isso no teu coração. Você foi vivificado em Jesus, pelo Espírito de Deus. Agora tudo aquilo que você faz, é coisas que vivos fazem. Vivos não andam, não são jogados. Vivos agem, vivos são sujeitos. No 17. Não é 17, né? É no 13. Desculpa, irmãos, é no 11. Portanto, esse primeiro movimento, pode ir para frente, irmão Clebson? Eu estou encerrando, viu, irmãos? Que horas são mesmo agora? Tá, tenho 4 minutos. Ok. Primeiro movimento, salvação. Movimento da morte para a vida. Estávamos mortos. Morto não faz nada. Morto não faz obras. Morto não luta contra. Morto é levado. Mas Deus nos vivificou. Ele nos deu vida. E agora nós estamos vivos. Amém? Esse é o movimento da salvação, em primeiro lugar. Segundo, Clebson. Segundo movimento, né? E são todos esses versículos aí. Eu não vou poder falar deles todos, né? Mas, segundo movimento, nós estávamos longe de Deus. Estávamos afastados, éramos forasteiros. A gente estava do lado de lá da fronteira, totalmente afastados, separados de Deus. Agora nós fomos aproximados. Agora nós estamos com Deus. Com Deus. Eu vou ler rapidinho, viu, irmãos, aqui. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, separados, irmãos, sendo estrangeiros da aliança, estavam separados da salvação, estavam condenados, vocês. Alguém já se perguntou, poxa, eu não sou judeu, isso te preocupa? Você não é judeu? Mas devia te preocupar, porque Deus escolheu o povo de Israel, e elegeu o povo de Israel, e revelou-se ao povo de Israel, e decidiu revelar a salvação através do povo de Israel. Não existe salvação sem Israel. Deus salvou a nação de Israel, através da nação de Israel, né? Salvação vem dali. Aí Paulo fala, vocês estavam separados, vocês estavam longe de Deus, mas o que aconteceu? Vocês que estavam longe, no 13, né? Foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo, olha só, irmãos, o objetivo dele era criar em si mesmo, em Cristo, em si mesmo, dos dois, um novo homem, uma nova... Então, assim, era Israel, mas agora não é mais assim. Gentios e Israel. Deus criou uma nova raça. É por isso que o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, fala que Jesus, ele não é só filho de Abraão, ele é filho de Adão. Ele é descendente. Ele não é só o novo... Moisés, acho que é Moisés, né? Agora eu não lembro, irmãos. Mas ele é o novo Adão. Ele é o novo Adão. Jesus, então, ele criou uma nova raça de pessoas que foram vivificadas. Gente nova. Por isso define, isso põe um fim. Ele uniu, ele derrubou toda a separação. E agora não existe oposição entre Deus, Israel e a igreja. Não. Existe ainda Israel e existe ainda a igreja. Mas Deus fez uma nova criatura, um novo tipo de gente,
tanto de Israel quanto de todas as outras nações. E ele continua dizendo aqui, irmãos, no 17, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois foi por meio dele, tanto nós como vocês, nós temos acesso ao Pai, acesso ao Pai, acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Isso é importante, irmãos. Vocês já não são estrangeiros. Vocês, mesma coisa, vocês eram mortos, foram trazidos para a vida. Agora vocês não são mais estrangeiros, vocês agora são parte da família, é isso que ele termina dizendo. Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, membros da casa de Deus, irmãos. Pessoalzinho aí, ó, por favor, pouquinho só, a gente está terminando, senão acaba atrapalhando. Espera um pouquinho para falar. Membros da família de Deus, irmãos. Põe no finalzinho, Clebson. Eu trouxe aqui um texto, Apocalipse 21, de 1 a 5. O objetivo, irmãos, sempre foi esse. Deus criou a humanidade lá em Adão e em Eva, para que nós fôssemos casa de Deus. O universo fosse casa de Deus. Deus criou o universo para ele morar nele, irmãos. Deus criou a natureza para que ele more nela, com os seres humanos. Isso foi assim desde o começo. É por isso que lá em Gênesis ele habitava com Adão, ele estava com Adão, ele conversava com Adão e Eva. Deus fez todas as coisas para desfrutar para a companhia da humanidade nela. Depois ele elege Israel, cria essa nação, estabelece a aliança com Israel para que ela fosse casa de Deus para todos os povos. É isso que o profeta Isaías diz. E depois, no final das contas, a igreja também é isso, é casa de Deus. E no final de tudo, irmãos, Apocalipse 21, de 1 até 5, olha que João vê, no final, na conclusão da obra redentora de Jesus, aquele que veio dar vida, aquele que veio por fim à maldição. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Eles morreram, eles passaram, a entropia, a maldição os levou, os arrastou. O mar já não existia. E eu vi então a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva. Tem coisa mais bonita que uma noiva, irmãos? Tem coisa mais linda que uma noiva? Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, olha só, irmãos, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, a casa de Deus está entre os homens, família de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá, ele vai viver, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Vai mais um, Clebson. Eles enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém, irmãos? Esse segundo movimento, agora nós estamos na casa de Deus, estamos aguardando, Deus quer morar conosco, não é a gente que vai morar com Ele, Ele vem morar conosco, irmãos, Ele vem morar conosco, no meio do povo. Eis que vejo a cidade descendo, eu morando com vocês para sempre, eu vou enxugar toda lágrima, não haverá morte, não haverá tristeza, choro, dor, porque essa ordem passou, a maldição passou, a entropia passou, tudo passou, a natureza, essa natureza que morre passou. Esse que eu faço novas todas as coisas. E é baseado nisso que nós vamos participar dessa mesa hoje, nessa manhã.